Audio Jungle. Audio Jungle. Alô, alô, amigos do esporte, estamos começando agora o nosso HTV Esporte, mais uma edição nesta sexta-feira para você que está acompanhando a qualquer hora do dia. Você pode acessar nas redes sociais e também em todas as plataformas digitais HTV Digital. E o HTV Esporte está aqui a partir de agora para falar muito do nosso futebol. Como sempre, você sabe, falamos do futebol brasileiro, prioridade total sempre no futebol paranaense, convidados muito especiais. E a sua participação conosco também. Já faço um convite para você, você que está acompanhando pelas plataformas digitais, aproveite e já nos siga também através das redes sociais e nas plataformas. Faça a sua inscrição, tá no YouTube? Coloca o sininho aí que vai avisar toda vez que tiver programa, tá cada vez melhor e você é nosso convidado para passar esse tempo aqui conosco falando sobre esporte. E hoje temos um convidado para lá de especial, meu amigo Joel Clava. Que prazer, Clava. Olá. Poder voltar, dividir o microfone com você, né? Tudo bem, Marcelo? Prazer estar aqui com você, uma honra poder participar com vocês, falar um pouquinho de esporte, de futebol, uma coisa que está na veia da gente, né? Há muito tempo, Verdade. há muitos anos. E eu estava pensando outro dia, rapaz, o tempo vai passando e já são quase 50 anos aí. Muito tempo, hein? Acompanhando o futebol de perto e vendo, na verdade, as transformações, né, no esporte, principalmente no futebol, onde a gente mais conviveu. E, na verdade, as coisas mudaram muito, o esporte, o futebol mudou muito, né? E os clubes estão aí, estão evoluindo e tentando também entrar nessa nova fase aí que a gente tem acompanhado bastante de perto. Eu não tenho trabalhado acompanhando os jogos, mas o controle da TV está sempre na mão, né? E cada dia, toda semana você assiste 4, 5, 8, 10 jogos, porque tem jogo para todos os gostos, né? E todo tipo de futebol futebol internacional, nosso futebol doméstico, então é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês sobre isso, Marcelo. Vai ser muito legal, né? Primeira vez que eu trabalhei com o Clava, estava tentando somar aqui, Clava, 33 para 34 anos. Foi a primeira vez que a gente trabalhou junto, porque a gente trabalhava antes um repórter em cada emissora. Né? Mas na Clube foi lá faz 33 para 34 anos já. Faz tempo, hein? Tempo passa, né, Marcelo? Passa. Isso é verdade. Mas é muito bom te rever aqui também. Prazer é muito grande, viu? Joel Clava aqui conosco, capitão Hidalgo, Eduardo Vieira. Hidalgo, sempre bom a gente se reencontrar, né? Que beleza, um grande abraço a todos. Você traz um profissional e virou um amigo nosso de muitos anos. Sem dúvida. Eduardo, eu lembro a chegada do Clava, tipo assim, viu, 87, uns 40, quase 40 anos, chegando de Francisco Beltrão. E queria ver se tinha algum lugar. Na minha casa sempre tinha lugar para alguém, né? Onde eu tivesse, tá bom. E virou um grande profissional, já era um profissional e passou a ser um grande profissional, dedicado. Esteve em todas as fases do nosso trabalho artístico, profissional e conhecedor profundo de futebol. Eu fico muito contente de ver o Clava, acompanho o Clava como figura humana, acompanho o Clava como personagem e também como pessoa do esporte que muito colaborou com a nossa comunicação esportiva. Então, seja bem-vindo, sempre foi. Obrigado, e acho que o meu laboratório ficou muito fortalecido com a chegada dele. É verdade. Laboratório de monstros, né, Marcelo? O pessoal brincava, o laboratório de monstros do Hidalgo está funcionando. Tá funcionando, ixi. Ó, muita gente deve, né? Tá no ar até hoje, nós estamos no laboratório do capitão Hidalgo. Tudo bem, Eduardo Vieira? Tudo bem, um grande abraço a todos. E olha, mais uma vez é um prazer trabalhar com o Clava e estar junto. Capitão, então nem se fala, né? E você, Marcelo, também é uma satisfação. E temos muitos assuntos, né, para a gente discorrer hoje. Vamos ver se a gente consegue deixar bem engrenadinho. Nós viemos hoje aqui não para comentar as coisas, é interpretar as coisas. Exatamente. Né? Nós estamos terminando o ano, vamos interpretar o que está acontecendo no nosso mercado e o mercado de futebol, né? Que deu uma mexida geral, né? Geral. Eu quero primeiro aqui agradecer a água mineral Fonte Life, que está conosco, nossa patrocinadora, a água mineral mais gostosa, natural do Brasil. E também agradeço a Cotragon, 40 anos concreto usinado para a sua obra, são nossos patrocinadores e fazem com que a gente tenha o HTV Esporte aqui no ar para você. A gente não tem como começar, a gente já tem aí
Hoje é sexta-feira, então a gente já tem praticamente uma semana do título confirmado do Curitiba, do acesso do Atlético. Claro, a gente debateu aqui sobre isso. Não precisava também ter muita bola de cristal, estava meio no caminho. E claro que o Eduardo e o capitão acertaram, né, que os dois subiram. Mas claro, eu quero que você relembre rapidamente só, porque você estava mais diretamente realmente no esporte há 30 anos, quando os dois subiram. E você, se eu não estou enganado, na época era setorista do Paraná Clube, inclusive, que era o único pertencente à primeira divisão. Como é que você vê a volta desses dois e você traça algum paralelo daquele ano, há 30 anos, em 95, para hoje, para esse acesso? Ô Marcelo, é difícil, né? A gente estava falando agora há pouco da evolução que aconteceu no futebol e principalmente porque há 30 anos atrás a coisa era mais amadora. Não era a forma que hoje o futebol é administrado, né? Hoje tem SAF, tem não sei o quê, tem um monte de coisa aí que é um diferente. Antigamente a coisa era mais na base do amor. E sabe, eu lembro aqui, vamos supor aqui, lembrar do presidente Evangelino na época do Curitiba, do presidente Farinhaque ainda no Atlético, as coisas eram diferentes, né? Até a montagem dos elencos era diferente, tudo era diferente, o torcedor agia diferente, os profissionais eram diferentes, né? E tudo isso. Então eu vejo que o Atlético, por exemplo, ninguém esperava no ano passado que o Atlético fosse cair, né? No ano do centenário, né? Foi uma queda inesperada e todo mundo esperava no ano passado que o Curitiba voltasse à primeira e aí teve dificuldades, não voltou. E o Atlético esse ano, conversando com vários atleticanos amigos, lá pela metade do campeonato, um pouco antes, um pouco depois, não sei exatamente quando, todo mundo entendia que de repente o Atlético não ia subir, né? E muitos, e inclusive alguns atleticanos, né? Já estavam entendendo, já tinham jogado a toalha. E de repente veio uma recuperação, né, do Atlético e que colocou, inclusive, brigando na última rodada com o Curitiba para ser campeão. Mas teve uma pessoa que não desistiu, que eu sei quem foi. O presidente Mário Celso Petralha, com quem eu falei, inclusive, hoje. E com quem eu tenho orgulho e digo aqui que sou um dos poucos amigos do Petralha, do pessoal da Crônica Esportiva. E eu sou um cara que tem um carinho, um respeito muito grande com ele. É claro, não sou torcedor do Atlético, né? Não escondo isso, que eu sou torcedor do Paraná Clube. E se jogar amanhã Paraná e Atlético, eu vou torcer contra o Atlético e vou torcer para o meu Paraná. Mas eu torço pelo Mário Celso Petralha, como pessoa. E estou muito feliz porque ele está bem recuperado da sua saúde, está bem melhor e que Deus continue ajudando, recuperando ele na sua saúde. E ele, o Petralha, nunca esmoreceu, nunca jogou a toalha. Ele sempre disse, não, vai dar, vamos lá, vamos brigar. Aí trouxe o Odair, né, que chegou, fez um trabalho, ele também, com a sua experiência, fez um trabalho de recuperação, vieram os reforços e o Atlético acabou subindo. E o Curitiba com a sua regularidade, né? Aí vão dizer, e sinceramente, né, o torcedor é apaixonado, mas a gente muitas vezes não entende. O último jogo, Curitiba contra o Amazonas. Em casa contra o Atlético. Contra o Atlético. Aí o que foi? Empatou, mas subiu. E aí a torcida mete uma vaia homérica. Como é que você viu aquilo lá? Olha, sinceramente eu não consigo entender isso, porque, cara, queriam que ganhasse o jogo, normal, mas tem que entender que do outro lado tem um adversário. Eu nunca esqueço, e lembrando agora, a gente perdeu dois grandes amigos aí, grandes profissionais há pouco tempo, né? Mais recentemente o Otacílio, nosso querido Chapinha, com quem eu tive a oportunidade de conviver muito tempo. Ele como profissional e técnico do Paraná Clube e outras equipes, inclusive tive a oportunidade de ir a Porto Alegre, na casa do Otacílio, e um pouco mais atrás o Rubens Minelli, né? E eu aprendi algumas coisas com eles, porque o futebol é uma coisa impressionante. Quando a pessoa menos acredita, ou a pessoa de repente acha que não vai dar mais, a coisa acaba virando, o jogo vira, e foi o que aconteceu com o Atlético. Mas o Coritiba, eu não entendi a do torcedor. O torcedor é apaixonado, paga o ingresso, mas o importante para o Coritiba naquele jogo foi que ele acabou subindo. Mas o torcedor queria vitória, e isso acabou não vindo. Mas para mim é uma alegria, viu, Marcelo e meus amigos, ter o Coritiba e o Atlético de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque aí nós vamos ter grandes jogos aqui,
novamente, e a rivalidade. É importante que os dois estejam, porque aí tem aquela coisa, né? Quem vai estar em primeiro, quem vai estar em segundo, quem vai, não em primeiro lugar, mas quem vai estar melhor classificado. Quem está um na frente do outro. Um na frente do outro, vai ter aquela briga doméstica aqui que é muito salutar e muito boa. Marcelo, só na colocação do Clava em respeito à questão do jogo contra o Atlético e que a torcida vaiou, nós já comentamos isso, mas eu acho que o grande problema, a grande situação foi o fato de que a CBF nunca, num jogo anterior, quando há uma disputa, ela traz o troféu para a sede. Né? Culpa sua, inclusive. Ela espera a última rodada. Porque o capitão defenderam. Nós temos que levar. O capitão, vamos levantar uma bandeira. A CBF tem que trazer o troféu, o Curitiba único pode. E trouxeram, capitão. Só que ficou por tudo. Adiou um pouquinho. O Curitiba. Pois é, eu acho que isso foi que acabou, de uma certa forma, revoltando o torcedor. Porque antes do jogo, Eduardo, há quanto tempo, o Curitiba é tricampeão, entre aspas, né, da Série B, que não seja nem tetra mais, né? Porque não se espera isso. Mas em todas as vezes, foi no Recife, a outra foi na Salvador, Paraíba. Salvador. Salvador, Paraíba. Não. Ele subiu em 2007 em Recife. Isso. E subiu depois em 2010. E aí em 19 em Salvador. Eu estava nelas todas aí. Em 2010 foi na Paraíba. Não, foi aqui em Curitiba mesmo. Não foi? Não, o Curitiba nunca levantou aqui não. o troféu. Não, em casa nunca foi campeão. Foi campeão, não. Ele subiu tudo fora. Eu estava em Recife e estava em Salvador. Então, é isso que eu quero dizer. Nessas praças, então a torcida nunca teve o privilégio de levantar o troféu. Sabe o que eu acho se que discutiu? Isso deve ter sido o motivo. Sabe que o que foi mais essa discussão? Nós vamos aqui trocar ideias, não é nem comentário, né? Sim. Nós estamos na fase de trocar ideias, mas nem todos têm uma sorte. Eu pensei muito nos jogadores do Curitiba, jogar em casa, a casa cheia, dar a volta olímpica, campeão com a taça. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. É uma simbologia isso daí. Hein? Você dá a volta e tal. Eu recordo que mais vezes eu estive fora, né? O cara deve estar reclamando aqui da gente, aqui, que eu estou falando, né? Mas olha, eu quero dizer o seguinte, em relação a essa conquista, ficou mesmo marcada. A torcida queria mesmo que acontecesse isso, porque havia muita dúvida da presença do Curitiba, apesar que o Atlético foi muito mais, deu mais preocupação na sequência, porque se não tem a diretoria, como disse muito bem o Clava, se não tem o dinheiro, se não tem o caixa, não iria reforçar o time. O Curitiba veio embalada, sem todo um elenco fabuloso, isso não tinha. Mas eu gostaria de ver o Curitiba fazendo a festa, e não deu. E é por isso que a galera ficou chateada. E no final, já viu, né? O que o Clava falou, até levantou um aspecto aqui, falando do presidente Mário Celso Petralha, ele acreditou, e tem um outro detalhe, acreditou no trabalho do Odair. E a SAF acreditou no trabalho do Mozart. Já quero que vocês falem sobre isso. Mas antes um recado para você que está em casa. A água mineral mais gostosa, água mineral Fonte Life. A mineral mais natural do Brasil. É a mais vendida no estado do Paraná e também em Santa Catarina. Então, você sabe, água é saúde. E você encontra em todos os estabelecimentos comerciais, em todo o estado do Paraná, em todo o estado de Santa Catarina. Agora chega no verão, né, está esquentando e tal, aquele negócio todo, o que acontece? O pessoal vai para as praias do Paraná, vai para as praias de Santa Catarina, você vai encontrar água mineral Fonte Life, é fonte de saúde, é muito importante a hidratação para a sua saúde, para o seu dia a dia, para o cuidado. Você vai no médico que ele fala, toma água todos os dias, uma boa quantidade e uma água mineral de qualidade. Água mineral é Fonte Life. Então, à venda em todas as redes de supermercados, das mercearias, nos bares, lanchonetes, você encontra água mineral natural, é Fonte Life. Embalagem resistente, água mineral Fonte Life. Fonte Life está aguardando por você. É só você chegar lá, pegar a sua água, tomar água, você vai perceber toda a diferença para a sua saúde. Bom,
Clava falou, levantou a questão dos técnicos, sim, capitão. Não, ainda falando a respeito do título, sim. o objetivo era o título. Seria o que o Cláudio falou, sim. não é? Claro. O que adiantar? Vai levantar, tá tudo bem. Mas a questão seria a volta. E o Mozart, aquilo que a gente levantou no programa, o Mozart, claro, agora pode falar e dizer, eu queria realmente o título, porque é pro currículo do treinador. Mas e é currículo. E os jogadores que tiveram a chance, também. Quando terão uma outra oportunidade? O Mozart levantou uma questão, Clava. Ele disse, olha, com tanto português, jogador português que já atuou no Brasil, até agora, pelo que a gente sabe, o primeiro português campeão nacional de alguma competição aqui foi o Josué. Você vê quanto vale para ele, como um jogador já experiente, né? Tá no currículo. Agora, vou falar uma coisa aqui que nunca ninguém disse, né? Segunda divisão é uma coisa, primeira divisão é outra. Sim. E aí, eu ouvi um depoimento do Mozart que até me chamou a atenção e eu fiquei até certo ponto um pouco preocupado. Porque ele disse assim, olha, lá no time que eu joguei no Leiria, não sei qual time que ele jogou, lá durante 5 anos mudou 2, 3 jogadores só. O resto se mantém. Agora, se quiser manter o elenco ou quase na totalidade do Coritiba, que está aí, o time vai ter, na minha visão, muito problema na Série A no próximo ano. Eu acho que essa não é a ideia, né? Mas o Mozart, da forma que ele disse... Ele vai manter boa parte do elenco. Mas ele está dizendo 50%, 60%, 70%. A fala dele foi essa. Sabe o que é? Mas lá, vocês, ó, 60%. Hoje são o quê? 30, 32 jogadores. O que dá, Eduardo? Você é bom de conta aí? 60%? 13, 18, 20. Então, viriam 12 jogadores. Acho que é um número interessante. Contratar 12, 13. Ele não vai contratar entrou, mais que isso, cara. Você acha que ele tem que contratar ainda mais não que isso? Não, Mais que 12, eu acho que a gente não vai fazer aqui posição por posição, jogador por jogador, mas quais desses jogadores ficariam, que tem condição de ficar Por exemplo, pro próximo ano? Você tem um bom goleiro, Sim, o reserva é bom, você tem uma boa defesa, vai precisar reforçar a defesa. sim. Né? Um meio de campo que também precisa de reforço, isso é natural. E o ataque ele vai ter que recompor, porque do ataque, o que deu certo foi o Ronier. Né? Então ele vai ter que ter outros 2 jogadores. Pode até compor elenco, mas ele vai ter que trazer gente para resolver o problema. Porque o grande problema do Curitiba foi a falta de gol. Eu vi já um diretor que já falou, porque ele tem 2 ativos lá, que é o Ronier e que é o Morisco. Sim, e diz que se chegar a proposta, você vê. Então a responsabilidade mais ainda do que você está falando. Agora, tem que Mas fazer entendo mais. também, Marcelo, que essa venda são ativos e que o Curitiba deve vender porque a SAF tem essa filosofia. Eu acho que o Ronier vai fazer. Eu não sei. Mas deveria esperar o campeonato. A impressão que eu tenho é que é palpite, capitão, não tem informação nenhuma, palpite, que o Ronier, até por ser atacante, eu acho que vai ser mais difícil segurar agora, e eu acho que ele segura o Morisco pelo menos uma temporada. Porque se o Morisco fizer, claro, a temporada que ele fez na Série B, na Série A, Eduardo, aí vale muito mais. Capitão, hoje você acompanha muito seleção, capitão. Fora o Alisson, que já está possivelmente na última Copa do Mundo, os outros 2 goleiros, mesmo o Bento, que a gente gosta, que é daqui, já não estão naquele nível que estavam. Eu acho que está bem aberta a posição. O Morisco vai mostrar numa Série A. Perfeito, Marcelo. Ele vai mostrar numa Série A que é muito mais. E aí, imagine que ele vai mostrar a verdadeira qualidade dele. Eu tentaria os 2, mas o Morisco mais ainda. Eu ouvi o depoimento do goleiro reserva do Curitiba, que eu não sei quem é. O Pedro Rangel. Ele falando do Morisco. Ele falando do Morisco. Ele falou, olha, eu nunca trabalhei com um jogador tão prematuro, tão jovem, com as qualidades e da forma que é o Morisco. Ele falou, nunca na minha vida, eu achei que ia trabalhar com um rapaz tão jovem. Né? Ele sabe que ele tem muito do Rafael Camarota, que sai rápido do gol. Ele é rápido, é verdade. O Célio já era quieto. Não, ele é bom em cima, bom embaixo. O Jairo não era de sair. Ali por junho, julho, o Tafarel deu uma declaração, ele foi perguntado e o Tafarel disse, não, o Morisco já está no nosso radar. Olha aí que beleza. Estão na Série B. Estão na Série B. Então, Eles não iriam convocar alguém da Série B. Só se fosse muito difícil, né? Não dá. Aconteceu, se você lembrar, Eduardo, com o Marcos no Palmeiras, mas que já era goleiro da seleção. Aconteceu com o Jefferson no Botafogo, quando já era goleiro da seleção. Exato. Os outros, vão lembrar do Ivan na Ponte Preta, mas ali para teste. Mas para goleiro, efetivamente, para jogar, foram esses 2 casos. Mas é o que você falou, Eduardo, já vinham sendo convocados, é uma outra história. Concordo com você, mas na primeira divisão acho que ele tem chance. Tem 2 posições no futebol, essa não dá para mexer, característica. É o goleiro
é o goleiro e é o centroavante. E aí, capitão, que vem? São Aliás, específicas. Hidalgo, são posições, Sim. que você não pode pôr um back de goleiro. É o goleiro. Aliás, de novo, eu vou voltar no tempo aqui para lembrar do Rubens Minelli. Um dia nós estávamos num voo voltando do Nordeste brasileiro e o Minelli, nós estávamos sentados na mesma, ao lado um do outro no avião. E aí ele fez uma pergunta assim, estava eu e não sei mais alguém, em pé no corredor, e ele perguntou: quando que um time, gente, eu vou fazer uma pergunta, quando que um time começa a ganhar o jogo? Pô, quando começa a ganhar o jogo? Quando faz 1-0, quando faz mais gol, né, Minelli? Eu não sei. Ele falou: não, quando você tem segurança defensiva. E é o caso do Curitiba. E é o caso do Ancelotti. Entendeu? Não, é é onde o caso do o Curitiba foi a defesa menos vazada do campeonato. Foi, disparado. Então, se você tem... E aí, tanto o Minelli, de novo, Minelli e o Otacílio, que eu mais convivi, o próprio Luxemburgo, um período, monta a tua defesa. E aí você tem que ter o quê? Um bom goleiro. Que se você olha assim... quem é o meu goleiro? Será que vai tomar um piruzinho hoje? Né? Tem que ter confiança. Tendo... E aí os 2 zagueiros e um volante. Aí o resto, no bom sentido, você arruma. Mas se você não tiver um bom goleiro, 2 zagueiros e um volante, o primeiro volante, ou meio campista hoje, que não é mais volante, a coisa Mas fica isso, bem difícil. Nesse ponto, o Mozart acertou bem esse esquema. Hein? Sim, ali não. meio para trás estava certíssimo. As frases, né, do futebol dizem que com um bom ataque você ganha um jogo. Né? E com uma boa defesa você ganha um campeonato. Respondendo ao Clavo, então, rapidamente assim, a gente vai ter muito tempo, né, capitão, nos outros programas para falar sobre isso. Mas quem para vocês seria titular hoje do Curitiba? Lembrando rapidamente, Morisco continuaria? Claro, sim, continuaria. Claro. Da zaga ali. Estão falando mudou dos bastante, dois. né? Mudou Eles bastante. estão falando dos dois lá, né? Do Jaci e do Eles Jesse. falam os dois, mas tem que trazer Michael gente Jaci. também, tem que Michael ser. Jaci. Michael. Eu só tenho uma preocupação, veja, porque não é crítica, mas é uma constatação. Quando o Curitiba joga na forma como vem jogando fora, ele está muito próximo da grande área. Perfeito. Quando você tem que jogar para frente, você dá espaço. E eles não têm a recuperação, a velocidade para enfrentar um ataque de Aliás, eles ficam preocupados numa bola comprida que estoura neles. Exatamente. Até tem um pouco mais. Né? Esse é um cuidado. Porque hoje o futebol é assim. Eu estou vendo o cara dar um tiro de saída, ele mete uma bola lá no canto para sair todo mundo, e a bola foi linha de fundo, começo de jogo, para sair todo mundo. A saída do Atlético Mineiro, não agora foi? na Sul-Americana. Como é que foi? Simplesmente deu, na saída de bola, deu lá na linha de fundo, na lateral da linha de fundo. Né? Você pra quê? No meu Se tempo, tem alguém lá? Não tem. Foi para pegar o lateral e para que o time avançasse. Para sair. Então tem back que ele mesmo fica assim. Agora... Mata, sai matando, porque para você sair matando mesmo, como muitos técnicos querem, aqui esses dois têm que ser muito rápidos, porque os próprios laterais já estão um pouquinho à frente, para sair para marcar. Aí o volante preenche aqui. Aí tem que ter velocidade, um volante para quebrar aqui, ali. Mas é por isso. Está muito difícil. Imagino que seja por isso que, se vocês lembrarem, o Mozart jogou muitas vezes com o Bruno Melo pela esquerda, que na verdade formava o terceiro zagueiro. Era o terceiro zagueiro, né? Então, o que eu entendi de vocês, Jaci e Michael, então só o Jaci? Não, mais confiável? Eu acho que os dois podem ficar ali, ter campeonato. Mas se era titular, vocês trariam mais rápido? Eu traria um zagueiro mais veloz. E daí qual dos dois jogaria com esse mais veloz hoje? Aí você tem que ver a adaptação. Quem se adaptaria melhor que o Michael joga pela direita ou o Jaci pela esquerda. Né? Isso tem que o Jaci já jogou pela direita também. Talvez o Jaci tenha mais facilidade porque ele joga nas duas. Agora tem que ver. Você pode ter o Bruno Melo como lateral para um jogo específico de três zagueiros. No teu time, na primeira divisão, para o seu Bruno Melo briga numa vaga aí na vaga, zagueiro. Porque você tem que ter um outro lateral. Viu, Eduardo? E aí, mas lateral, vocês trocariam todos então? Eu trocaria. Eu joguei no sistema, eu joguei vários. Quando eu comecei lá atrás, 4-2-4. Depois, porque o meio campo era livre, jogava quem sabia, mas tinha 2 pontos. Sim. Você tinha que jogar com ponto. O volante tinha que meter uma bola aqui e lá, os laterais vinham um pouco e dominava quem tinha mais qualidade no meio. Aí se trouxe um ponta de lança para fazer 3, mas sempre com pontas. Sim. Isso virou para 4-3-3. Certo. Mas o melhor que eu joguei foi no esquema com o time 4-4-2, desde que você tenha essa equação aí. Laterais, um pouquinho lá, um pouco aqui, meio campo, fazendo um giro de qualidade, todo mundo sabia jogar, para que chegasse ao time que lá estava preso, para não sair, para não dar espaço
para uma jogada veloz. Nós tínhamos um atacante que era o Abatiá, a gente chorava para ver o lateral deles vir aqui. Venha, eu chorava, venha, porque aí ele metia uma bola, o Abatiá ninguém pegava. Já quando fechava, Zé Roberto fechava, fazia o dele. Então, O único problema é o capitão da Holanda, Abatiá, Zé Roberto, que não tem mais. Então, é isso aí. Então, hoje, o Ancelotti, Porteira, como eles falam lá na Espanha, Porteira zero, não toma gol. Ele está colocando na cabeça até de todos nós, que ele não pode abandonar os 4, que ele fez também no Real Madrid. Sim. Fez assim, Tanto que ele dois, tá usando mais Militão um, como lateral, dois, acho que vai ser, que é o inclusive, Casimiro né? com o Bruno, que está jogando muito bem, ali, e 4 sem centroavante. Mas, gente, 4 sem centroavante. Mas, Eu vi gente- o Vini de centroavante, eu vi o Mas Rodrigo. está gostando da seleção, capitão? Não, ele Mas está começando a arrumar. né? Hidalgo, Marcelo e Eduardo, eu quero fazer uma colocação para vocês. O futebol brasileiro, você pega hoje aquele menino, o meia do Cruzeiro, Pereira, como é que é o Então, nome? Pereira. Matheus Pereira. Matheus Pereira. É o único 10 que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Depende É do o único. técnico, é. E sabe quem? O Josué, na segunda divisão do campeonato da Série B, o Josué do Coritiba. E mais ninguém. Acabou-se. E O lembrando- Veiga, escute aqui, o Veiga até um ano atrás, dois, do lado. o Veiga Joga pelo era o lado. 10. Deixou de ser, sabe por quê? Agora o cara tem que vir para recompor, correr atrás do lateral Mas que sabe, desce. Para não sei- recompor, Cara, é não sair. Quando Sim. você tem um time forte, não sai, fecha cantos. Aí tem o Mike e o Jaci que ganharam todas. Sim. Não sai. A seleção brasileira. mas o que eu quero dizer, Hidalgo, é isso, inclusive na seleção brasileira. Você vê, então. Quem é o cara que vai. Quem é o jogador que vai armar o 10 para pôr o cara na cara do Não, gol? não, ali não o vai único ter cara isso. seria o Não, Neymar. não seria vai o ter Neymar isso. que a gente não Não, sabe a leitura se... é essa. Não, Escuta, esquece Pois o é. Neymar. A leitura- Não, mas Com essa seria última o Neymar contusão. se tivesse bem. Mas, ô, Não Rafa, tem a quem. leitura do que Paquetá, está pelo amor de agora- Deus, gente. Peraí, a leitura que está tendo agora, já em grau alto, que o ano que vem é Copa do Mundo, os 4 giram. Eles não precisam recuar mais. Pois é. Os 4. Não tem- Nem o Rafinha, nessa última, não jogou e o time andou bem pra caramba. E o Nessa- Rafinha, para mim, é titular. Nessa planificação do Ancelotti, não tem ninguém desse 10. Não Pois tem, é, Não, não tem tem. o 10. Pois é. Porque eles vão jogar com a Girando. bola no pé. Mas, gente, toque curto. mas tem não que- tem lançador, não tem quem vira É o o jogo. Esteban que faz assim, Quem faz? é o Vini que faz assim. Se você colocar um centroavante fixo, você mata quem chega. Quem faz as jogadas são os zagueiros. Aí- os aí- zagueiros que só lançam a bola para frente. Aí não é o 10, entra o Rodrigo, que não é 10, mas E, é um e cara aí, que falando de mexe bem. seleção brasileira, já que estamos voltando para a seleção, nós estávamos falando de lateral, que hoje virou moda, o cara zagueiro e joga, e na verdade é zagueiro e joga de lateral, a seleção brasileira não tem lateral, nem Esse direito nem Wesley- esquerdo. Não tem lateral Não, no pois Brasil. é. Se você Wesley- analisar, Não, Quem? tá com dificuldade. É. O Wesley, dos dois lados. o Wesley do Flamengo, que apareceu bem no sistema do Flamengo, Sim. É. no Brasil não, ele toma bola nas costas toda hora. Toda hora. Tem a Toda mínima hora, ele condição. não pode ser lateral nesse esquema Mas do aí, Ancelotti. capitão, eu imagino, Clava, Eduardo, que a gente pode ir mais longe, capitão. O esquema, você falou de... O esquema, me parece, da seleção, e você acompanhou mais do que todos do mundo da seleção brasileira, você pode falar, capitão. Por essas trocas todas, a seleção principal joga de uma maneira, mas o sub-20, o sub-17 não jogam da mesma forma. É. Eu acho Hoje, que esse é o né? problema. Tá errado. Hoje Isso tá não errado. joga. Isso está errado hoje. Eu digo porque eu vou pegar um exemplo de um jogador que eu acho excelente, que é o lateral principal, lateral esquerdo da seleção, que é o menino do Atlético que está acompanhando, o Léo Déric, que é muito bom. Não, esse por jogar seleção. Ofensivo, Não. muito bom. Só que assim, na seleção de base, ele tem liberdade, ele joga praticamente numa segunda linha. Aí vem pra seleção, ele vai ter que ser lateral. É lateral. Isso atrapalha pro menino, porque ele tá... perfeito. Tanto Mas- que no Atlético ele foi um dos pontos que melhorou, né? Não, eu quando vi- jogou com 3 zagueiros, ele livre, ele vira um ponta, né? O Eduardo Porque ele sabe. fazia o contrário, né? É. Eduardo No sabe. tempo do Esquivel, o Esquivel era o terceiro zagueiro. E aí, Né? Olha, Então com o ele. Déric ele liberou e deixou o E Benavides aí, com aqui. a chegada do Derek, ele pegou Benavides, ficou como Faz um terceiro zagueiro aqui pela zagueiro direita. e soltou o Derek. eu falei com o Eduardo, que ele acompanha sempre o Atlético, vem acompanhando, né? Quando eu vi o Zapelli voltando para trás, recuando,
e saindo de uma linha de choque, É. olhando o campo para frente. Ele meteu uma bola lá outra em coisa. Chapecó e entrou esse garoto. Eu falei, mas quem é esse garoto? Léo Derek. Comecei a apostar nele. E não estava errado. Que jogador que é esse? Faz lá e faz no meio por dentro. É um jogador que tem que ser aproveitado no esquema tático. Não é nem fixo. Se essa- ficar fixo, você perde o valor dele. Se esse jogador ficar paradinho lá... Então, capitão, assim, para a gente situar, é uma outra forma de jogar. Claro, claro. Né? Nós pegamos o Curitiba, pegamos a seleção e o Agora o Atlético. Atlético. São 3 formas Aliás, diferentes. Jogo do título não precisa jogar bem, você tem que ganhar. Jogo do título. isso mesmo. Agora, tem uma coisa, né, capitão Eduardo Clava? Me parece que é muita perspectiva. Sabe aquele negócio, a gente escutava muito lá antigamente, você vai lembrar que escutava do pai e da mãe? Dizia assim, Zé, você tem que aprender a dar valor. Aí tinha que batalhar pelas coisas. Quando eu estou dizendo isso, pelo seguinte... O Coritiba não deu susto nenhum esse ano, capitão. Nenhum susto. Pô, ele ganhou Foi indo tudo. regular, como o Cláudio falou, regular. É. E aí, você não dá o valor à primeira... Ah, tava regular, tava indo. O torcedor Atlético sofreu demais, Eduardo. Então, quando subiu, os caras... Não, ele assustou. Tava achando. Não, Até a última rodada, faltava Verdade. um empatezinho, tinha cara da dúvida. Viu? Ainda. O verdade. torcedor do Atlético ficou muito mais preocupado que o Curitiba estava lá. Exatamente. Aí deu a revolução. E o torcedor do Atlético, por isso... E deve muito a esse Odair, hein? Sim, o Eu Odair gosto tem de muito a ver ver. profissional que vem e resolve, né? Ah, mas o que o Clava falou, o presidente do Atlético, que, diga-se de passagem, não é uma crítica, o Clava conhece ele muito bem. Ele melhor do achava que todo ia mundo. ganhar com o que tinha. Primeiro, ele imaginou isso. Agora, quando o Odair vem, e o Odair, num momento ele fala, ó, vai subir, só que eu não sou mágico, tem que ter contratação. Muita gente conhecendo o Petralha, tem gente que diz assim, Petralha escutou essa entrevista, ele está demitido amanhã. Não, o Petralha chamou o Odair, você acha isso, mas o que tem que trazer? É o que precisava. E fez o Odair ajudar, o Odair vai atrás, eu quero vivê-los. Então você vai atrás, vai conversar, vamos ajudar. Essa é a Ele importância acreditou no dele. Odair, né? Sim, importante. foi. Aí é foi- importante o conhecimento. Isso pesou. né? E outra coisa que, já que nós estamos falando de coisas que já aconteceram, é bom que se valorize, foi o pronunciamento dele em vários jogos. Sim. O último, então, foi não, em o Odair foi Goiás. muito bem. Para mim, foi em Goiás. O Atlético subiu em Goiás, quando ele ganhou do Goiás. E ele chegou, não quero falar nada de esquema tático, parabenizou os jogadores e pediu assim para a torcida, vamos, nós estamos chegando. Pô, isso eleva a capacidade, e os jogadores que estão com ele sabem qual é que é a necessidade E ao contrário, da coisa. o Hidalgo, ao contrário dele, o que eu não consegui entender, e eu gosto muito dele, do Abel Ferreira no Palmeiras. O Palmeiras, quando empatou... Ele empatou a última com Vitória. e Não, com não, depois do Fluminense. Vitória teve mais contra o Fluminense. Aí falou, não, acabou o campeonato, não sei o quê, não dá mais. Rapaz, ainda tinha um jogo com o Grêmio. Mas aí eu falo Sabe? para Você você, sabe que eu não quero falo o pro foco meu do jogo de elenco. amanhã? Viu? Fala. Ele quis tirar uma... Ele é inteligente, esse rapaz. Hein? Pois é, Ele mas- não deveria, para aqueles que estão, sabem como é que porque, gente, funciona. peraí. Ora, ele entregou, tem cara que entrou na dele, Porque se- mas ele por dentro ele está falando, eu falei nada. Mas se tivesse ido lá e ganho do Grêmio e o Flamengo perdido para o Galo, que acabou empatando, o Palmeiras ainda estaria na briga. Estaria. Eu não entendi, tanto é que a própria Leila criticou ele, a presidente do Palmeiras, criticou o Abel, tinha dizendo, que não fazer. concordo com algumas coisas que o Abel falou, não concordo. Então, eu acho que ele foi infeliz, na verdade, na fala Eu não dele, sei se dizendo foi da forma que infeliz ele... ou estratégico. O mais estratégico. Ele é Eu estrategista. só estou em São Paulo fazendo Ele é divulgação. Pode Minha ser, até pode Minha ser. dúvida, eu não sei se era essa de desviar Porque o Olha, Palmeiras não eu ganhou, entreguei o mas jogo, massacrou, né? Entreguei, como eu disse, joguei a toalha. É. Não é por aí. Olha, o Palmeiras arrebentou com o Vitória, o Palmeiras arrebentou com o Fluminense, não saiu gol. É, Né? futebol, Tudo né, bem. capitão? E aí Não é o Flamengo sempre. ia perder o jogo do Galo, hein? Pois é. Aí ia dar essa Já confusão. pensou? Infelizmente deu o que deu, mas o Palmeiras vai se arrumar para o Agora, o título. torcedor do Palmeiras ia ficar mais, eu acho que ia ficar mais revoltado se o Flamengo tivesse sido derrotado e dizer, pô, a chance que tinha aí. Pois né? é. Se bem que mesmo assim foi um tropecinho, não foi Agora, uma tropeção. sim, Assim, pois era é. assim, encostaria. Olha, Ia não- diminuir a diferença. diferença. Quero diminuía. dizer, Mas o voltando- meu pensamento em relação a técnico. Nós não temos mais técnico no sim. Brasil. Mas olha... Não tem mais técnico no Brasil, Não capitão. tem brasileiro. Não tem mais técnico Técnicos brasileiro. brasileiros. Não tem técnico mais brasileiro. Não tem, Você não acha tem. mesmo, capitão? O Mano trabalhou 3 vezes. O Guto trabalhou em 4 times no ano. Não tem mais. Não tem. Então, mas por culpa Agora, dele, você eu acha, vou ou pelo propor o sistema? seguinte: você tem que ficar com os que você tem convicção. Ele fala uma coisa certa quando ele fica preocupado com os negócios do VAR, do árbitro.
Né? Isso é uma coisa a se pensar. Por quê? O diretor põe a culpa em quem? O diretor põe a culpa sempre no técnico, e o técnico reclama dos árbitros. Está um empurrando para o outro. Eu gostaria de ver, na verdade, mas seleciona bem os técnicos e deixa trabalhar. Eu nunca trabalhei, vou ter que falar, pô. Eu nunca trabalhei com técnico 3 meses e foi embora. Capitão, Nunca. nós estamos, eu acho que em termos de Agora, técnico, ninguém aceita eu falar assim, não. Mas na época só tinha. Pô, Curitiba só trazia grandes técnicos e ficava aqui com a gente. Pois é, mas aí é que está, capitão. Eu acho que nós estamos como, em nível de técnico, nós estamos com um desnivelamento. Tá né? certo. Tem alguns top e aí não tem o mediano que possa ascender. E aí nós temos os novos que ainda estão mas, Eduardo, querendo subir. Onde é que o Moser estaria nessa tua? Ele ainda está na fase de baixo. Ele nunca treinou Odair. um time de A. O Odair está no intermediário. Seria o mediano? Um pouco mais. Mediano. Mas então tem mediano. Mas está, sim, mas não em condições de assumir uma... Você colocaria o Odair, por exemplo, hoje no Flamengo? Então é que isso tá. que eu quero Você acha dizer. que o Mas Atlético ele é? treinou o Fluminense. Não, mas Não. peraí, o Atlético vai manter o Odair, então? Não, tá certo. Tá certo já. Eu acho que aqui ele vai se Então firmar. você acha que o Atlético veio no ano para ser só mediano, para não disputar grandes coisas? Não. Pelo Mas discurso. não. Ué. Eu digo o seguinte. Aí vai depender do jogador. Eu acho que o Atlético tem muito mais condições de dar certo do que o Curitiba. Por quê? O Atlético já tem uma estrutura formada. E ao ter essa estrutura formada, ele precisa... Por isso nós estamos fazendo aqui quem precisa de quem. Sim. O Atlético precisa de menos Ele tem jogadores. uma carinha. Ele já tem o dorso, né? A Onde é que você espinha gastaria dorsal. mais, então, no Atlético? Onde é que você gastaria mais, Eduardo? Eu não. Capitão, Primeiro, num volantão. Nesse ano não teve, né? Ele Você foi uma ficar coisa. com o Foi, Felipe Felipinho, trazer os pode zagueiros. ser um bom Felipinho. reserva, É. mas não é o Esse- titular esse- para a Série A. O Atlético tem um zagueiro. É Turan que chama o zagueiro? Teran. Teran. Esse zagueiro, vou falar uma coisa, não sei quem trouxe, quem foi buscar, quem Odair, foi indicou. indicação do Odair. Porque, cara, que Teran. zagueiro esse, viu? Zagueirão, Esse né? é um Teran. zagueiro. Se o Coritiba tem dúvida, entre aspas, está falando aqui, comentando do Maico e do Jaci, velocidade, não sei o quê, esse Teran é o cara. Viu? Antecipação, chega na Desde que eu frente, cheguei- tem força desde que eu cheguei física. aqui na história do Muito. futebol paranaense, mais do Curitiba, Curitiba sempre primou por grandes goleiros e zagueiro central. Fedato, Nossa, É. vamos lembrar do Fedato? pedaço. Nico, Boa. Vica, Nossa, o Berdan. jogava. Ó, eu já estou aumentando. Quem estava Campeão agora? brasileiro, Gomes. Lembra? Gomes. Zagueiro campeão brasileiro. Gomes. O Curitiba sempre primou por esses zagueiros e o goleiro. Isso E é sem uma contar coisa. que ele, quando começou a revelar, revelava Miranda, revelava... Nossa não, Senhora. tudo bem. Nós estamos fazendo aqui, trocando ideias, aqui não é um comentário que finaliza nada, uma troca de ideias. Acho que tem que acontecer isso para o clube, chamar o técnico, ter uma linha de conduta melhor para fazer com que o jogador sabe que- sinta mas, mais Hidalgo- vontade. Os últimos jogos do Atlético, os caras estavam pilhados. Mas sabe o que acontece ainda? Estava pilhado, não Mas pode. Hoje já não é tanto. Mas há pouquíssimo tempo atrás acontecia muito isso. O cara é um dirigente, é presidente de um clube que não entende patavina nenhuma. Absolutamente. Ele não sabe nem quantos lados tem uma bola. A bola tem Você quantos está lados? chegando na SAF. Lado de dentro e lado Não, de fora. SAF isso? ou não SAF, Dalgo, independente. SAF, aí que eu estou dizendo. Agora, SAF, aí os SAF caras é têm de falar aí os bastante. caras têm que começar a entender um pouco. Mas aí o cara vai analisar o trabalho do treinador. Como é que você vai analisar um trabalho Se o do cara não treinador? entende Você o que nunca é deu um futebol. chutinho. O cara nunca deu um chute, Concordo, nunca cantou o hino concordo. nacional de chuteira. Nós já estamos discutindo Entendeu? isso, Esse é o problema. Então, Mas, claro, muitas vezes o problema está nos dirigentes. Mas não são todos os dirigentes que foram jogadores que chutaram bola. Não, claro que não. E vitoriosos. Sim. O Evangelino foi jogador, por exemplo? Não, tem É o exceções. presidente mais vitorioso. Sim, Não, tem mas exceções, ele tem- Marcelo. Mas aí. Agora eu vou defender. Mas aí O tem uma Evangelho coisa, não ele era bem assessorado. Mas ele trazia os caras que sabiam. Ele era bem E não é o assessorado. que aconteceu, Então, né? é isso que eu acho. Eu acho que o presidente ou o CEO de uma SAF tem que estar bem assessorado. Eu acho Então, que quando ele esse for foi o entrar erro. naqueles erros. O erro do Atlético foi, no final do ano passado, no meio do ano passado, quando caiu, não trouxe ter... o Autori. Não ter... e o Autori já estava... Porque o Autori, vamos lembrar, a gente não pode esquecer disso, o Autori
Tava quase na zona de rebaixamento com o Curitiba, Pô, lembra? esse cara foi um O cara deixou perto da zona de rebaixamento, aí enganador. sai do Curitiba, vai pro Atlético e rebaixa o Cara Atlético. enganador. O ano passado Foi ele foi enganador. bem. Ele confiou Dois. demais, né? E essa confiança, Você lembra, ele capitão? perdeu Em 85, o cabresto. o que o feiticeiro fez, Hélio Alves, ele foi campeão paranaense pelo Atlético naquele ano, e campeão, porque antes no primeiro semestre era o brasileiro, ele era campeão brasileiro pelo Curitiba, sai, vai pro Atlético e é campeão pelo Atlético, então ele foi campeão pelos dois. Exato. O Paulo Autori conseguiu fazer uma vez, capitão. Ele foi mal, derrubou os dois quase. Um ele quase derrubou, Mas outro derrubou. o Paulo achava que aqui tudo era ignorante. Aí ele, Era o ser a e o última, estar, né? a Não, o última discurso foi dele. igual, sabe tudo, né? O ser e o estar foi igual. A última dele, o ser e estar, foi no vestiário. O Cláudio ia jogar o dele, ia pegar o microfone e Não jogar. dá, né? Cláudio, agora, aí é que tá boa, capitão. Né? Eu sei que você, Cláudio, eu trabalhei com você. Você tá bem mais calmo. O Cláudio é do você era tempo. meio nervoso, né? O Cláudio era do tempo puxa-fio. Imagina ele ficar esperando na Eu zona. cansei de ver o mista. Cláudio expulso. Quantas vezes foi expulso no estádio? No gramado, umas duas? Acho que 3 vezes. Três né, só. o total. Tá bom, né? Pra repórter, que não é pra ser nenhuma. Eu fui uma só. É. Mas não tive muita culpa igual a tua, Cláudio. Não, mas eu também, mas eu também não tive culpa. Eu estava certo, né? Não, aí, viu? Errado estava o árbitro. Errado estava o árbitro. Uma vez com o Dalmo Bozano, isso foi um Curitiba e Santos, em que ele 89, expulsou? no Couto Pereira. Esse jogo, no intervalo, 89 Curitiba... estava o capitão, você lembra? 89, acho que sim. Né? Um jogo no Couto Pereira, jogava, não sei se era Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o jogo era no O Couto Edu Pereira. era o técnico. E aí, no intervalo, timaço, né, Rio? ele meteu-lhe a mão no Curitiba e tal, e eu sempre procurei ser um repórter, não vou lá, nunca fui cara de... Você vai lá e ganha o jogo, mete 5 gols, ô Marcelo, tá feliz? Não, você Nunca fiz gostava? tipo de... fazer tô coisas triste. diferentes, perguntas diferentes, ser um pouquinho mesmo. inteligente, né? Fazer a coisa... Um pouquinho inteligente é boa. E aí, quando acabou o jogo, eu, na época era puxador tinha o cara que puxava o fio, não era microfone sem fio, ainda foi, não era. vem comigo. E puxa e vai. E eu cheguei no Dalmo e perguntei para ele, e aí? Você veio pronto para fazer o serviço? Como é que é? Veio encomendado? E não sei o quê. E aí, quando ele desceu pro túnel do árbitro, ali bem no centro do gramado, ele virou para trás e me cuspiu. Me deu uma cusparada na cara, sabe aquela quando vem assim. Então. E eu estava tempo, usando o microfone Eletrovoz, sabe aquele Eletrovoz, Marcelo? Aquele Meu bem Deus do pesadão Eu assim. lembro aquele que... Quando ele Então veio- talvez isso tivesse ido para clube, que é o clube que mais usava. Não era. O capitão não, que já era mais moderno, já era chuva, eu lembro. já era na Rádio Clube. O capitão já estava mais moderno, né? Aí peguei aquele Eletrovoz na cabeça dele. Nossa. Pegou meio em cima da cabeça, que assim no supercílio, cortou, e daí chama a polícia e não sei o quê. E Essa aquela foi coisa. a segunda expulsão. Marcelo, A outra acho que foi Naquele no tempo. jogo do Paraná, na Vila Capanema. Paraná e... E o Insa lá xingando, e você não vou fazer igual o Insa, vou Paraná, reclamar dos caras. ele incentivou. Paraná e Ponte Preta, acho que Paraná e Guarani, não sei, não lembro mais exatamente quem. E era um árbitro também de Santa Catarina, não lembro quem era o árbitro, esse eu não lembro. Era o filho do Dal, Era o filho do Dal. Como é que é Juliano Bozano, né? Juliano Bozano. mas nós tivemos um repórter estilo assim dele. Era os repórteres que pegavam. O Cid Campos, o cara entrou no campo, era o alemão, do Cídio. É do Cídio Vanderlei? Do Cídio. Maluco. Que apelava com todo mundo. Tirou, você da Rádio Clube, sai. Porque falaram que nós fizemos uma campanha contra ele, que ele ia atrapalhar o jogo, né? E outro foi o seu Mário Celso Cunha, que um dia desse deu uma entrevista aqui para o INSA. O Mário, ele ia com aquela buzina, jogando. Parecido Maranhão. quem Maranhão, tirou ele, e o Mário Saiu o que? Anos Celso... 70, capitão? 70, o Mário entrava, ele tinha uma corneta e ficava Atletiba, às vezes tinha escanteio a favor, ele ficava enchendo com aquela, ele ri, né? Você fala para ele, o que você fazia com aquela buzina, né? Atrapalhava toda a arbitragem. Nós tivemos hoje o repórter não entra nem no vestiário. Não pode, não ficou. Viu? Hoje não entra no Vai vestiário. para a coletiva, pode fazer uma pergunta pro treinador. Para. Nessa época nós entrava e saía do vestiário a hora que Muita queria. Você frescura. gostava né? nessa época? Era gostoso. Os caras tomando banho? Era gostoso. Não, eu não ia tomar banho, né? Mas se bobeasse, a gente tomava até Tomava banho. banho. É, Você vai entrevistar o jogador no chuveiro, Cláudio? sim, muitas mesmo? vezes. Muitas Mas ficava vezes. olhando para cima só. Ah, sim. Usavam um negócio para tapar aqui. Capitão, era muito desconfortável, capitão, para o jogador ou você ligava? Não, Tava lá todo mundo pelado e tava o pessoal em tranquilo. casa. Era normal, tranquilo. né?
Eles normal. tinham liberdade, porque a época deles era dar o furo de reportagem. Para dar furo tinha que estar dia e noite no clube. Não Porque era. se ele tivesse numa outra rádio, o outro lá não desse, eu ia cobrar do meu porque ele deu primeiro. Sim, exatamente. Tinha uma... Mas por quê? Porque o Cláudio O jogador, muito, né? o jogador sabia tudo quem era e quem é. O jogador também sabia que era o traíra. Isso tudo sabe. Hoje todo mundo sabe ao mesmo tempo. Agora, é difícil. Então, aí que tá, tem mais informação para todo mundo, mas perdeu essa possibilidade. Porque da onde você vai? Não vai, você não tem contato com ninguém, como é que você vai descobrir alguma Agora, coisa, né? Apesar que tem alguns privilégios ainda, né? Mas aí é que tá. Sim. E isso às vezes acho que é até pior. Mas enfim. Agora, a gente está falando do presente e falar do futuro, e eu queria falar um pouquinho do modelo do Mirassol, né, que está aí. Aí eu estava vendo outro dia, entendendo e Daqui a querendo pouco você fala a saber. tua terceira expulsão, você falou de duas, mas pode falar do Mirassol primeiro. Da terceira eu preciso lembrar, que nem eu mais lembro, eu acho. Coisa ruim eu não lembro. É melhor não. Mas aí o Mirassol, eu estava vendo aí, entendendo um pouco como é, e vendo o time deles, a forma que eles montaram. Primeiro, eles não têm nenhum estrangeiro no time. Eles não têm nenhum estrangeiro. Pode olhar todo o elenco deles. E outra coisa, eles pagam um salário baixo. Mas sabe o que eles dão de bicho? Eu fiquei sabendo. É 100 mil reais por partida. Caramba. 100 mil. Não é para dividir, é para cada jogador. Não sei se foi nas últimas partidas e rodadas, mas o bicho era de 100 mil reais. Precisavam ganhar do sei lá quem é o próximo adversário. 100 mil reais de bicho. Pagam um salário baixo e pagam um bicho bastante alto para... Nós estamos parabenizando o Mirassol. Como é que ele chega onde ele está? Pois é. Não tem sequência. Não tem. E vou dizer por quê. O primeiro que começou a fazer isso foi o Bragantino, lembra? Sim. Com a empresa suíça lá e tal. Como é que foi o Bragantino? 3 anos voando, com a melhor postura financeira, como tipo de SAF. Eles iniciaram aqui no país, hoje já não está. Por quê? Porque ao redor você precisa da torcida. Foi isso que falamos? Não tem apelo de torcida. Curitiba e Atlético. O estádio é maior que a cidade. É isso. Não tem apelo. Então, o Curitiba e o Atlético subiram porque tem o quê? Torcida, tem apelo popular. Mas, de qualquer forma, o modelo deles nesse ano... O modelo é legal. O modelo não estava preparado para chegar aonde estão chegando. Eles passaram... Porque, veja bem... Os caras vão disputar a Libertadores ano que vem. Parabéns. Há um questionamento. O Fortaleza também, não foi? Fortaleza foi. E onde está o Fortaleza? Por causa do estádio? Não, tem o futebol feminino. Hoje, no regulamento da Conmebol, existe uma situação que diz que a equipe que vai disputar a Libertadores precisa ter o futebol feminino. Futebol feminino. É obrigatório. Mas monta rápido isso aí, Eduardo. Não, claro. Mas tem que estar disputando. Ele deveria estar disputando esse ano. Disputar o ano que vem... Mas daí é erro da CBF. É erro da CBF, então. Vou dizer por quê. O Atlético não tem. Então, o Atlético, a primeira coisa que o Atlético agora, ao voar para a Série A, foi montar o futebol feminino. Eu acho que a CBF tem que resolver isso, por quê? Erro da CBF. O que diz o regulamento da CBF? O Atlético ano que vem não precisa ter time feminino. Não precisa. Mas o Atlético está pensando em Libertadores, vai ter que ter. O Atlético não precisa. Só que isso não está no regulamento, aí é que está. No regulamento diz que os clubes que disputam pela primeira vez na volta à primeira divisão não precisam, a partir do segundo ano. Agora, mas aí você tem que pensar longe. Então, mas o que você acredita? A CBF acredita, então, que quem sobe não vai disputar nunca uma Libertadores? Deu aí o Mirassol. É que não tinha dado essa zebra ainda, mas está um erro da CBF. Não, todo mundo vai defender, né? Acho que a CBF vai tentar, sabe? Acredito, capitão, sinceramente, que a CBF, junto à Conmebol, vai ter que explicar isso. Foi uma falha do regulamento do nosso, então... Se eles vão aceitar ou não, Eduardo. Agora, voltando ao caso... Não pode prejudicar o Mirassol desse caso. Tem um segundo problema. Aeroporto. Você tem que ter um aeroporto a menos de 30 quilômetros da cidade. Ele não tem. E não tem. Quem tem... Ali que é mais perto é Ribeirão? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Só que tem aeroporto... 50 quilômetros? 40? Mas precisa melhorar a condição. Aí vai ter que trabalhar. Mandar em outra praça, não é tão bom. A gente fez uma Copa São Paulo e Mirassol que se contar todas as histórias... Muitas histórias. Vamos fazer uma enquete. Quantas pessoas adultas cabem num carro Uno? Mille. Quem souber, manda pra gente. Antes de continuar o papo, a Cotragon, há 40 anos a Cotragon concreta e tem o concreto usinado para sua obra. Então, da fundação até o teto. Cotragon,
concreto. Um abraço para os nossos amigos Bruno, Fernando, amigos e irmãos que estão conosco. A Cotragon há 40 anos construindo com você com concreto usinado para sua obra. Não sai batendo cabeça por aí não, né? O Eduardo Vieira, o que tem de construção, é um negócio muito sério e todo sempre com concreto usinado para sua obra com a Cotragon. Aí não dá dor de cabeça. A gente tá chegando quase à reta final do programa. Não, melhor não falar, né, bastidores? Não, ainda volta. Sabe quem teve dia desse? Foi semana passada que o Perdigão teve aqui? O Perdigão teve aqui, lembra? O Perdigão... eu vi parte do programa, eu vi. O Cláudio pode falar que o capitão disse, o Perdigão, lembra aquela que tinha Ricardinho, Tcheco, Vital? E o Perdigão era a atração daquele time, que ele era da seleção, a gente viajava com eles, né? Era um espetáculo. Da cidade de São Paulo, a gente viajava com eles. Então. E essa Mirassol, eu lembro que a gente estava no mesmo hotel. Agora, nós fomos lá, ficamos... Jogadores do Bahia derrubaram o elevador. Nós ficamos o tempo todo lá, né, Marcelo? É verdade. Não saía de Mirassol, né? Exatamente. É isso aí. Muito legal mesmo. Cláudio, vamos deixar a última expulsão, então não vou. Não, essa parte vamos pular. Pra gente não dizer que a gente não mostrou tudo aqui, rapidamente, vamos colocar na tela aí, ó. Tá aí o jogo do Curitiba. Tá aí a imagem dos gols do Curitiba, placar de 2-1. Capitão Hidalgo, a gente já está na reta final, mas em rápidas palavras. Enquanto a gente vê a vitória Coxa Branca, o que você imagina do Curitiba para essa Série A que vem aí? Só coisa boa. Já se disse, o Eduardo trouxe uma informação que estão locando, né, o dinheiro, né, assim, 170 milhões. Agora, dezembro para janeiro, dificilmente eles vão investir tudo isso. Vai ser de pingado. Agora, eu, por experiência, tem que se tomar cuidado, porque já ouvimos de gente importante na comunicação, por conhecer o que está acontecendo dentro do clube, de que o Curitiba jamais vai cair com esse empreendimento de estrutura que chegou à SAF. Demorou, ninguém entendeu por que demorar, ninguém podia reclamar de nada, senão o clube não tinha viajado. Não viajava, mas não ia jogar mais. Então o clube é dele. Então a sintonia começa agora, porque eles queiram ou não, eles subiram. O sonho da torcida é ver subir agora. A continuidade, eles têm que entender que agora precisa de mais profissionalismo e principalmente, como o Eduardo tem dito e como disse o Cláudio, nós precisamos de gente que conheça futebol. Pô, tá aí, tem 4, 5, 6 canais de televisão, eles mostram o jogo para todo lado, você não precisa nem sair. É só a tua percepção do o Moser, o Daír, o que é que precisa? Vamos ver. Esse não, risca, vai chegando, vai para não prestar o empresário chegar e falar, eu tenho um centroavante, aquelas do disquinho. Não, você tem que ter um grupo de pessoas já dentro do clube que comece a dizer, porque todos têm empresário. Todo jogador que você vai buscar tem empresário. Aí você escolhe quem é o empresário dele? É o Clava? Então liga para o Clava e vamos negociar esse jogador. Entendeu? Não é o Clava bater lá, oi, Hidalgo, pô, precisamos contratar, não sei o quê. Entendi. O grande problema da contratação agora, que o capitão fala de empresário, eu vejo o seguinte, tudo bem, você não tem como fugir do empresário, mas não caia na esparrela de que ele traz o bom e junto vem o meia-boca, o marvado, né? Então, esse não serve. Eduardo, rapidamente, saber fazer então, a diferença. Enquanto a gente mostra agora para a torcida rubro-negra, tá aí, ó, o único gol, né? Que foi do João Cruz, garoto que saiu do banco de reservas, está vendo de volta aí o gol do Atlético na primeira divisão. O que você imagina o Atlético na primeira divisão, Eduardo? Olha, eu imagino o Atlético chegando para conquistar um espaço. O Atlético entra para brigar vaga, no mínimo, sul-americano. Esse é o meu pensamento. Ele tem condições de não sofrer, né? Pela capacidade de organização do clube. Porque na hora que precisou abrir o cofre lá, 27 milhões, porque tem, né? Não teve SAF. Porque vai ter que ter também, capitão, agora é o momento de você valorizar os jovens, como é o caso do Arthur Dias, como é o caso do Dudu, do João Cruz, do Léo Derek. Provavelmente algum desses vai perder. Eu imagino que, assim como o Curitiba, o Atlético também vai ter que negociar para poder trazer gente, para poder fazer uma boa campanha. Joel Clava, vou deixar uma molezinha para você aqui. Você perguntou, pô, já falaram dos dois, o que vão falar? Fácil, Clava. Sim. Me explique por que você acha que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Ou não acha?
Eu achar eu não acho, mas eu vou torcer. Porque eu sou Palmeiras, né? Eu sou sei. torcedor do Palmeiras. Então. Por isso que você provocou, né, Marcelo? Mas assim, o que você está imaginando dessa final? Eu sei que você está acompanhando de perto. Eu acho um jogo muito igual e, assim, primeiro, eu acho que deveria mudar o formato da disputa da final da Libertadores. Deveria ser 2 jogos. Eu acho que é um negócio... Um jogo só, gente, é uma loucura um jogo só. Para uma final de Libertadores. Que nem Copa do Mundo. Deveria ser 2 jogos, eu acho. Mas tudo bem, é um jogo só. E aí aquela história, num jogo só, tudo pode acontecer. O Flamengo tem o melhor elenco hoje? Tem. Tecnicamente tem melhores jogadores? Até creio que tem. Creio, não tem. Você discute aí tecnicamente e o trabalho de empenho. Sim. Eu vou no teu caminho. Você vai dizer, isso aí. Flamengo tecnicamente é superior, mas o Palmeiras tem mais opções, tem mais opções. É guerreiro. Tem mais opções o treinador, mas o Abel é um estrategista. Né, já mostrou isso, já tirou coelhos da cartola, como a gente fala. E eu entendo e eu acho, Marcelo, que vai ser um jogo muito equilibrado, muito igual. O que não vai acontecer no jogo, no meu modo de entender, é alguém ganhar de 2-0, 3-0. 2-0 até pode acontecer, mas mais que isso, um placar elástico, jamais vai acontecer. Mas eu espero que seja o Palmeiras. Capitão, o que você acha? Eu acredito no Palmeiras pelo último jogo. É o último jogo. E o outro tecnicamente bom, mas guerreiro. O time do Abel é guerreiro. Nunca foi tecnicamente maravilhoso. Ele inventou agora um flaco aqui para deixar o Vitor lá quebrar tudo lá, arrumou o meio. Ele mudou o time do Palmeiras nesses 5 anos algumas vezes. O clube chega, eu tenho que vender o Estevão, venda. Eu tenho que vender não sei o quê. Eu tenho que vender o Danilo, venda. Foi vendendo. Dinheiro, né? Mas ele foi reconstruindo, foi pela capacidade dele. Então eu fico... entendo que o Palmeiras é um clube, e aliás está se preparando muito para esse jogo. Eduardo, vai junto ou vai contrário? Não, eu acho que o Flamengo chega num momento muito bom. Eu acho que o Palmeiras, alguns jogadores tiveram contusões e essas contusões atrapalham a parte física. O Palmeiras, para render muito, todos têm que estar 100%. E me parece que não estão. Embora ele tenha até tirado os jogadores desse último jogo para dar uma amenizada, mas eu não vejo o Palmeiras chegar com a mesma intensidade. Por isso que eu acho que é Flamengo. Perfeito. Bom, chegamos à reta final. Joel Clava, mais uma vez um prazer muito grande. E já quero dizer que eu sei que o capitão Eduardo acha, mas eu acho que o Clava tem que participar mais vezes com a gente. Clava? Cara, daí você fica lá porque a gente traz um convidado aqui. Preguiçoso. Tem que saber o cachê, né? Preguiçoso. O nosso diretor-geral, o RH, vai resolver isso. Vai acertar isso. Tá bom. Fala com o RH. Vai fazer uma avaliação, daí vai liberar o cachê. Uma coisa é verdadeira. Passa ali no nosso RH, tá vendo? Tá bom. Nosso RH, uma coisa é verdadeira, só não vê se não quiser. É verdade. Valeu. Legal. Obrigado a Cotragon, obrigado à Água Mineral Fonte Life e, claro, muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Esse bate-papo do futebol, toda sexta-feira, às 7 horas da noite, você vai clicar nas redes sociais, você vai saber. E também em todas as plataformas digitais você tem a HTV Digital ou HTV Esporte. Combinado? E na próxima sexta tem muito mais para você. Quero agradecer e convidar você também a seguir a gente em nossas páginas, acompanhar tudo o que acontece e acompanhar aqui diversos programas. Temos o programa do Roberto Insa, nós temos o programa aqui conosco de culinária, nós temos programa de turismo, tem o Papo com o Tico, eu tenho o Papo de Primeira com o Capitão Hidalgo, com convidados, e vem muito mais por aí, então continue com a gente. Fechamos então com a emoção dos gols do título do Curitiba e da festa rubro-negra também, do único gol da partida. Grande abraço, fique com Deus, até lá! É rede? É rede! Isso aí.
Audio Jungle. Audio Jungle.